crises diplomáticas, briga na família, estresse no trabalho, boletos que não se acabam, fatura do cartão de crédito, coronavírus. Pessoal, motivos para ter dor de cabeça que não faltam. Então, vamos aproveitar essa temática, ver como que a medicina chinesa interpreta os diferentes tipos da cefaleia, qual que é a melhor conduta para cada uma delas e, obviamente, trazer um bom embasamento aí dentro dos princípios básicos da medicina tradicional chinesa. Então, bora para mais um vídeo. Bom, a dor de cabeça ela é descrita como Tou Tong. Por quê? Tou, cabeça, Tong, dor. Então, qualquer coisa que venha relacionado com dor, a gente tem essa expressão de Tong. Né? E qualquer coisa é relacionada com a cabeça, então Tou, essa parte externa da cabeça. Mas o que é a dor? Para a medicina chinesa, quando a gente fala de dor, você tem que considerar que alguma coisa está comprometendo a correta circulação de Qi Shui através da rede de Jingluo, através da rede de canais colaterais. Então, algum determinado mecanismo, alguma energia perniciosa, alguma alteração interna, não sei, alguma coisa está ou levando a um bloqueio dessa circulação, ou está enfraquecendo a circulação, ou está tumultuando esse pessoal aí no meio de campo. Então, o que está acontecendo? Qual que seria o fator etiológico que pode levar a essa alteração de circulação? Qual que seria a alteração de Zheng Fu que poderia levar a essa alteração para que ocorra essa dor de cabeça, para que ocorra Tou Tong? Então, quando a gente fala Tou Tong, né, quando a gente fala da cabeça, antes de mais nada, lembra lá do primeiro slide, lá do primeiro material sobre a grande circulação energética, que nós temos meridianos Yang, que ascendem para a cabeça, né, os meridianos Yang da mão, e os meridianos Yang do pé, que descendem da cabeça até os pés. Então, a gente diz que na cabeça nós temos a reunião dos meridianos Yang das mãos e dos pés. Mas, quando a gente fala da parte interior, então, do cérebro nao, ó, externamente, Tou, internamente, cérebro nao. O cérebro, a gente sabe que ele é visto como o mar da medula, mas é bom já frisar que nós temos três estruturas principais aí que estarão mais envolvidos, mais comprometidos nesta circulação, que são os rins, o fígado e o baço. Então, a essência Jing dos rins, o sangue Shui do fígado, então polaridade Yin do fígado, e a essência do baço, pensa na transformação Yang lá do baço. Para abordar essa parte de diagnóstico, para entender os fatores etiológicos, eu particularmente gosto de trabalhar com 8 princípios. Quais são os 8 princípios? Quando a gente fala de Pakan Pianzen, os 8 princípios, eles são os fatores internos ou externos, são patologias de frio ou de calor, que podem estar numa situação de vazio ou de plenitude, cheio, né? E, por último, daí, caracterizando se o paciente ele é Yin ou se ele é paciente Yang. Fazendo essa correspondência dos 8 princípios, nós temos os fatores externos, os fatores internos e ainda tem os fatores mistos. Fator externo, além dos fatores climáticos, né? Se a patologia ela está instalada nas camadas superficiais do corpo, então também estou considerando como externo. Padrão interior, o que é? Você tem os fatores emocionais que estão comprometendo diretamente algum órgão, alguma víscera, mas você também tem a desordem do Zheng Fu, a tua desordem dos sistemas internos. Os fatores mistos, eles estão relacionados com o quê? As práticas diárias da pessoa. Então, trabalho, atividades físicas, alimentação, vida sexual, o que a pessoa faz no seu cotidiano. Então, tudo isso vai entrar como um fator misto. Por que ele é misto? Uma alimentação desregrada, por exemplo. Tanto ela pode se manifestar interiormente, comprometendo o fluxo energético de algum órgão ou víscera, como ela pode gerar alguma alteração nas camadas mais superficiais, sinalizando através de alguma coceira, prurido, descamação, alguma coisa assim. Então, esses fatores mistos tanto podem comprometer internamente, como podem comprometer as camadas mais externas, alterações climáticas bruscas, né? Ou exposições excessivas, principalmente ao vento. O vento é o principal mecanismo exógeno, né? Para que outras energias se aproveitem e invadam o nosso interior. Então, o vento Feng, né? O vento Feng é o primeiro fator, mas o vento frio, Han, também pode estar relacionado.
Alguns autores trazem, né, um Hongjin-pai da vida, ele traz um vento calor também, como uma possibilidade. A gente vai ter as características de calor, como face avermelhada, uma língua com saburra mais amarelada, né? Mas tradicionalmente a gente fala do vento, do frio, e ainda também pode estar relacionado a uma umidade, né? Sempre que a gente fala de umidade tem a característica de peso, né? O pulso já se torna mais escorregadio. Então, se o indivíduo está sendo acometido, prejudicado pelo vento frio, ou seja, o Feng Han Tou Tong, olha a nomenclatura, vento Feng, frio Han, cabeça Tou, dor Tong. Como é que fica aquele gráfico de Yin e Yang quando você tem alguma coisa somando com alguma coisa que está adicionando? Você não tem uma característica de plenitude? Como que é o gráfico de frio cheio? Né? Desenha lá no teu gráfico, né? Regra universal. Tá em excesso, você começa a ter aversão. Tá faltando no teu corpo, você vai atrás, seja através da alimentação, seja através de bebidas, seja através de atividades físicas, seja através de, não sei, né? Mas se o indivíduo está sendo agredido pelo excesso de um vento frio exógeno, ele vai ter uma aversão, né, pelo frio, vai ter a dor de cabeça, ela vai piorar com o frio. O pulso, olha a característica do pulso, ele se torna superficial, sinalizando que é uma patologia exógena, encorda, então você está sentindo aquele pulso mais longo, mais tenso, né? E a língua, um revestimento branco e fino. Então essa característica do revestimento branco me denota um padrãozinho de frio. O segundo fator etiológico está relacionado com o quê? Ascensão de Yang do fígado. O fígado é um cara que se estressa facilmente, qualquer coisinha, né, ele já começa a se rebelar. Então, eu gosto de fazer essa visão, né, de que o fígado ele é visto como se fosse um adolescente mimado que não sabe ouvir não. Ouve o não, né, teve o seu fluxo interrompido, não conseguiu migrar em todas as direções, já começa a se rebelar. Pode acender para a cabeça, gerando face avermelhada, né? Aquela dor de cabeça mais em ápice e tal. Olhos avermelhados, língua, as laterais da língua se tornam mais avermelhadas. Os sinais típicos então são a dor, né? Uma visão borrada, dor severa nas laterais da cabeça, opa, então uma enxaqueca, que vai ser vista lá como a cefaleia Xiaoyang, irritabilidade, face ruborizada e o gosto amargo. Dentro da relação Biaoli, o fígado ele anda de mãos dadas com a vesícula biliar, mas esse gosto amargo já me denota que você tem calor presente não apenas em fígado, mas também na vesícula biliar. As características do pulso são de um pulso em corda e rápido, tem alguma coisa agitando essa velocidade. A língua, as características principais são, né, uma língua vermelha com um revestimento amarelo. Eu tenho aí uma ascensão do Yang, uma ascensão de calor. O terceiro fator etiológico é a deficiência de Qi Shui. Alguma coisa está comprometendo a formação do sangue Shui ou a circulação desse Qi. Dor prolongada, tontura, visão borrada, lassitude, ou seja, estou fraco, né? A face sem brilho, uma dor que se alivia pelo calor e é agravada pelo frio, piora com esforço físico ou tensão mental. Se você faz um pouco mais de esforço físico, você leva a um consumo ainda maior de Qi Shui. Então isso acaba agravando a dor de cabeça. Um pulso mais fraco, um pulso mais fino, alguma coisa não está pulsionando esse sangue, né? E a língua pálida, com revestimento delgado e branco, padrões de deficiência, tanto dessa energia Qi quanto do sangue Shui. Então eu já vi quais são os 3 possíveis fatores etiológicos, né? Mas onde que a dor de cabeça vai se manifestar? Depende do trajeto, depende do fator etiológico, depende da biotipologia, depende das condições climáticas, depende do que a pessoa está passando na vida dela, depende de uma penca de coisa. Mas, tradicionalmente, Yang Ming, Jue Yin, Xiaoyang ou Taiyang, tá? Então, quais são esses tipos? Taiyang, olha lá, o Taiyang do pé. Olha de novo o vídeo lá da grande circulação energética, né? Você tem um trajeto pegando occipício, né, região occipital e pescoço, a nuca. O segundo tipo, Yang Ming do pé. Olha como foi descrito, né? Quem que é o Yang Ming do pé? Estômago, né, o nosso Zhu Yang Ming, né, pegando essa região da fronte e supraorbital.
Xiao Yang do pé. Então nós temos um sistema Zhu Xiao Yang, vesícula biliar, dá uma olhadinha na grande circulação, que vai pegar a região de têmporas, podendo ser uni ou bilateralmente. Então, o meridiano externamente da vesícula biliar, por algum motivo, né? Yang do fígado, está levando a esse bloqueio, essa alteração do fluxo energético dessa região, que é o que a gente chama de enxaqueca. E o último tipo ali, Jueyin do pé, que os autores trazem como sendo parietal ou ainda falando de topo da cabeça. Então, trazendo as ilustrações aí, né, você tem lá a correspondência da cefaleia Jueyin ou Yin terminal, um Yang brilhante, Yang Ming, Yang maior, Tai Yang e o Yang menor, Xiao Yang. Prof, então qual que é o melhor ponto, qual que é a melhor combinação de pontos aí para cada uma delas? Assim, ó, eu vou ser bem sincero. Mais importante do que você saber qual que é o melhor ponto ali para daquela região é você entender o porquê que ele está sendo prescrito, o porquê que ele está sendo indicado para aquele tipo específico de dor de cabeça. Qual que é a função energética ou qual que é o amparo local daquele ponto para ser indicado, para ser prescrito especificamente para aquela dor de cabeça. Então, esse embasamento do motivo pelo qual te levou a buscar aquele acuponto, né, é muito mais importante do que simplesmente uma receita de faça o ponto X, Y, Z que vai dar certo. Não, depende, né? A gente é diferente, cada pessoa é diferente. Pessoas diferentes podem ter uma mesma patologia, só que foi conduzida por fatores etiológicos diferentes. Então, às vezes, uma combinação de pontos de um paciente pode não ser tão eficaz para um segundo paciente. Então, tem bastante coisa para ser relevado, mas de uma maneira geral, né, os principais pontinhos indicados são de acordo com a topografia. Então, eu fui acometido, né, por um vento Feng exógeno, bloqueando a circulação de Qi e Xue. Opa, acumulou, gerou esse acúmulo, somou. Qual que é a técnica que eu estou utilizando? É uma técnica dispersante, é uma técnica de sedação. Você vai colocar para fora, eliminar esse fator patogênico exógeno. Na região occipital, cefaleia occipital, você tem lá o pontinho VB20. Olha o nome desse ponto, que lindo! Feng Qi. Então, tá diretamente relacionado aí, ó, com a ação energética de colocar esse vento para fora. Pontinho Kunlun, bexiga 60, então um ponto que faz parte do nível energético Taiyang. O lindo pontinho Houxi e D3, né, um pontinho tudo de bom, incomoda um pouquinho, fica coçando um pouquinho, mas é um ponto excelente, fantástico. E olha que maravilhosa essa combinação, tá fechando o nível energético Taiyang. Houjing, pontinho VG10, e o pontinho Tianzu, bexiga 10. Particularmente, eu gosto de trabalhar uma duplinha juntando os pontinhos bexiga 10 com VB20. Na região frontal, olha o primeiro ponto indicado, olha o nome desse ponto, Tou Wei. Então já está falando que é um ponto da cabeça, né, um pontinho do estômago na cabeça, ali do nível energético Yang Ming, estômago. O ponto extra Yin Tan, também indicado para cefaleia frontal. Shangxing, pontinho VG23, muita ação energética em cima desse ponto, tem indicações de psicoses, alterações neurológicas, né? E o pontinho Regu, pontinho IG4, é um ponto comando da nossa face. Na região de têmporas, nós temos o ponto Taiyang, Shuaigu, pontinho VB8, o pontinho Waiguan, que é o ponto TA5, Zulinti. Esqueci de colocar o númerozinho ali, mas é o ponto VB41. VB41 é extremamente eficiente, tanto para a cabeça quanto alteração de olhos, ouvidos. Inclusive é ponto de abertura ou fechamento de vaso maravilhoso, né? Nosso segundo videozinho ali dessa sequência. Na região parietal, então, região parietal, essa região aqui acima, né, que alguns autores já vão trazendo como também ápice da cabeça. A gente pode trabalhar com ponto Parruí, BG20, abre um leque de possibilidades do Parruí, né? Mas o ponto Houxi, ponto ID3, bexiga 67, Taichung, nosso querido Taichung, fígado 3, e o Tongtian, pontinho bexiga 7.
Para o nosso segundo fator etiológico, a agitação do yang do fígado, nós vamos trabalhar com pontos que tanto têm como função refrear essa hiperatividade, acalmar, tranquilizar, pacificar esse yang do fígado, quanto trabalhar a desobstrução do canal da vesícula biliar, um R3 da vida, né? Ponto que tem como propriedade nutrir o yin para controlar o yang do fígado. Então as indicações acabaram sendo ponto VB20, o ponto VB5, o ponto VG20, Parro-I, entrando mais uma vez como indicação, VB43, fígado 2 e o ponto R3, ponto Tai Chi R3. No terceiro fator etiológico, então, deficiência de Qi Shui, eu vou trabalhar com pontos que acendam o Yin, que acendam o Yang, que fortaleçam o Feng Shui, que impulsionem, fortaleçam a energia Qi. Então, quais são os pontos? Sobre os vasos maravilhosos Hei Mai e Du Mai, vale a pena checar o vídeo anterior. Lembrando que Hei Mai é o mar dos meridianos Yin, Du Mai é o mar dos meridianos Yang e diretamente relacionado com cérebro, medula e rins. O ponto Parro-I, VG20, muita indicação, já falei, né, em cima desse pontinho. VG20 como se estivesse acendendo, puxando a essência de Yin. O ponto Qi-Hai, VC6, olha a nomenclatura desse ponto, mar do Qi, um ponto de você fortalecer, muito indicado para fraquezas crônicas principalmente, né? O ponto Shu, tanto do fígado, quanto do baço, quanto dos rins. Então, levando as alterações, essência lá pegando o bexiga 18, bexiga 20, bexiga 23, o ponto IG4, ponto Regu, ponto, mais uma vez, né, regente na cabeça, ponto comando da cabeça, e o Zusanli, pontinho estômago 36, extremamente importante para o fortalecimento do Qi do baço, complementa também na auriculoterapia, opção, né, de trabalhar o ponto Shenmen, o ponto fronte, o ponto subcórtex, o ponto occipital, que vão também atuar a dor de cabeça. Moçada, então dá uma olhadinha como é que ficou o esquema de vocês, vê se ficou claro cada tipo de dor de cabeça, cada um dos fatores etiológicos, a melhor combinação de pontos ali para agregar no teu tratamento, e deixe nos comentários aí alguma sugestão, algum comentário a respeito do seu procedimento, alguma experiência tua em particular também, né? Para a gente ir discutindo e estruturando os próximos vídeos. Então um grande abraço e até a próxima!